Adequado aqui? Tá adequado? Bom Olá, dia. bom dia. Ali tá Bom saindo dia. aqui. Tá saindo? Estão ouvindo bem aí? Ok, ok. Agora sim. Agora Oi, tá gente, bom ouvindo dia. bem, Todo mundo escuta? rapaz. Agora sim. E aí, gente? Bom dia. Olá, bom dia. Nossa, não cheiro. Que bom. Eu ia te receber. Esperar aqui então. Vamos lá. Esperar sentadinho nisso. Minha filha também, cara, ainda bem. Minha filha parece mais com minha esposa, graças a Deus. O microfone, ela usou a mesa. A menina colocou a mesa especial para gravar. Aí isso prejudicou o áudio. Aqui vai ser outra coisa. Bom dia. Aqui vai ser outra coisa. Entendeu? Não, era só aquilo mesmo. Ele é o Claude. Eu falei com ela ontem. Tá aí dentro ou tá no carro? Ah, essa ajuda. Não é depois, né? Ou vai lá fora. Ou vai lá fora. Menino, quase não dormi, né? Ô, Marcelano, essa cadeira vai ter que sair. Aí, aqui ó. Não, eu falei depois que era M. Meu Deus, eu tô saindo. Agora você tá na frente. Essa cadeira vai ter que sair. Ele falou de você, muito bem, tinha falado muito bem. Aí o segundo depois. Tá. É que eu tô conversando aqui. Beleza, João. Tá cheio. Quem puxou? Não, quem só tem que deixar só o pessoal que tá trabalhando.
Acende isso aqui na transmissão? Dá pra você ficar aqui, ó. Hã? Ué, É porque se eu sai lá no tá passando na frente. É, vou sentar ali do lado do banco. Depois que ele... pra sair vai ser difícil. Socorro. Se falar. Já pode? É que fica aquele delay, né? Tá. O som tá. Vocês conseguem me ouvir aí atrás? Tranquilo? A gente vai. Tá baixo? Bom, deixa o pessoal começar a parar de falar aqui. Vamos ver se vai chegar o som aí. Melhorou, tá vendo? Eu vou fazer a leitura, dando a introdução e início aos nossos trabalhos aqui, até mesmo apresentar as regras do debate. E eu preciso que vocês prestem bem atenção no que vai ser lido, porque a gente conta com a participação de vocês nisso também. Tudo bem?
Primeiramente, gostaria de fazer todos bem-vindos a esse debate dos candidatos a diretor-geral do IFES Campus Viana. É uma satisfação imensa tê-los conosco nesse momento, até porque esse trabalho faz parte de todos vocês e interessa a todos nós. A Comissão Eleitoral Local vem divulgar as regras para o debate dos candidatos a diretor-geral do IFES Campus Viana, conforme previsto na Resolução Consup-IFES 314 de 2025. Hoje, dia 4/6 de 2025, quarta-feira, estamos aqui no auditório do IFES Campus Viana. São 9h12. Iniciaremos o primeiro debate. Na parte da tarde teremos um debate também que começará às 16 horas. Sobre a organização, os debates devem ser regidos pelos princípios da ética profissional, bem como o decoro entre os candidatos. Os debates serão transmitidos de maneira síncrona para as salas de aula, onde estiverem estudantes que não poderão ser alocados no auditório. Cabe ressaltar, aqueles que nos ouvem pela internet, que ainda temos algumas vagas aqui no auditório. Caso queiram vir para cá participar aqui, sejam muito bem-vindos. Compete à Comissão Eleitoral Local organizar e mediar o debate, julgar os pedidos de direito de resposta, controlar o tempo dos candidatos e, muito importante, instruir a plateia a não se manifestar de forma a atrapalhar o andamento dos trabalhos. Então, durante a apresentação, seja das perguntas, seja das respostas, réplicas ou tréplicas, vocês precisam ficar em silêncio, respeitosamente, para que o processo ele possa fluir de forma muito natural. Ok? Intervir sempre que necessário para solicitar silêncio da plateia e repor o tempo do candidato. Organizar as cadeiras reservadas aos candidatos e, assim, eu gostaria de solicitar que os dois candidatos, professor Pablo e professor Robson, pudessem ocupar seus lugares no dispositivo. Bom dia. Bom dia. Lerei as regras do debate para que todos tenham ciência. A realização se dará em 3 blocos separados por intervalo de 5 minutos. O debate iniciará com a apresentação de cada candidato, que terá o tempo de 1 minuto. A ordem da apresentação será definida por sorteio. O direito de resposta, quando solicitado e julgado procedente pela comissão eleitoral, que aqui nos acompanha, terá tempo de 1 minuto e acontecerá dentro do bloco da solicitação. Aqueles que fizerem manifestações ofensivas ou sonoras com a intenção de tumultuar o debate serão retirados do auditório. O público presente deverá manter o silêncio, não sendo permitido a manifestação. Como teremos 2 blocos, o primeiro bloco iniciando-se agora, que será realizado com perguntas entre os candidatos. Cada candidato fará 2 perguntas alternadas, de 2 minutos cada, para o candidato oponente, com tema livre dentro do programa do candidato. Cada candidato terá 3 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A ordem das perguntas dos candidatos será definida por meio de sorteio. Então, acredito que agora a gente faz o sorteio, né? Isso, abrir para apresentação e o sorteio. O sorteio vai ser feito pela banca ali. Ok.
A ordem de apresentação também é sorteada. A ordem de apresentação deles também é sorteada. Vamos só aguardar ali os trâmites. Tem o nome dos colegas. Acredito que o primeiro nome que sair vai ser a primeira pessoa que vai se manifestar. Diante de Deus e dessas testemunhas, está aí, ó. Tá? Então, o primeiro candidato a manifestar será o candidato Pablo, vai fazer a apresentação dele. Olá, pessoal, muito bom dia. Eu sou o professor Pablo, aqui do Campus Viana, todos conhecem. Estou juntamente com o professor Robson concorrendo ao cargo de diretor-geral do campus. Mas antes quero fazer também minha audiodescrição, não sei se tem alguma pessoa com deficiência visual assistindo, né? Eu sou uma pessoa de estatura mediana alta, de cor de pele parda, meus olhos são pretos, cabelos pretos quimicamente alisados, eu utilizo um óculos cujas laterais são douradas, estou com a camisa azul, escrita IFES na frente, na parte central, e utilizo uma calça também azul. Então, me apresentando aqui a vocês, acho que esse momento ele vai ser muito oportuno, muito rico, para a gente conversar um pouco melhor em relação às propostas que estão aqui colocadas. Eu venho de uma trajetória, né, que estar aqui hoje é muito gratificante, né, estar representando duas posições aqui concorrendo ao cargo, tanto na trajetória pessoal de vida, como também, né, na trajetória profissional. E a gente pode conversar um pouquinho melhor aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Olá, gente, bom dia. Sou o professor Robson Malacarne, candidato a diretor-geral do Campus Viana. Sou um homem, altura de 1,78, possuo cabelos pretos, curtos, com alguns cabelos brancos, 42 anos, com roupa de cor verde, calça, posso chamar de preta, né, e estou bastante feliz e emocionado por estar aqui presente nesse dia, para a gente fazer esse debate aberto sobre propostas, pensando o presente e pensando o futuro do campus. Vamos juntos para a gente conversar, dialogar, já que esse é um espaço democrático que precisa ser valorizado. Teremos o sorteio das ordens, das perguntas, ou pode permanecer essa mesma? Ok. O candidato, então, fará duas perguntas alternadas de 2 minutos cada para o candidato oponente, com tema livre, dentro do programa do candidato. Professor Robson. Primeiramente, né, a gente começa agradecendo o esforço de todos os servidores que estão aqui, porque organizaram esse momento democrático. A gente sabe que organizar evento dá muito trabalho, é uma sobrecarga no dia a dia desses servidores, e felizmente a gente está vendo aqui que eles se dedicaram para garantir essa qualidade aqui no evento. Isso sempre precisa ser valorizado. Outro detalhe importante, parabenizar os estudantes que organizaram um evento de grandes dimensões no último sábado, né, e isso deu muito orgulho para nós, né, para mostrar a força e o protagonismo desses estudantes. E a minha pergunta, né, para começar essa discussão, relacionada ao plano de gestão do candidato, ele aborda a importância do diálogo com a comunidade. E minha pergunta é: quais os coletivos culturais de Viana que podem ser convidados para colaborar com a transformação local e integração social aqui do Campus Viana? Candidato professor Robson, muito obrigado pela pergunta. A proposta que eu coloco aí, ela parte principalmente, né, da área de extensão do campus, que eu acho que é o canal mais apropriado para essas buscas junto às comunidades, e assim buscar, né, junto à prefeitura, né, principalmente, a Câmara de Vereadores, né, quais são esses coletivos. Na minha experiência aqui no campus, a gente observa que alguns deles já fazem algumas atividades aqui de forma, né, rotineira, digamos assim. Eu acho que a gente pode fortalecer. Não só isso, né, buscar junto aos demais membros da comunidade, não somente, né, os professores, mas também os técnicos envolvendo nessa busca, porque, de acordo com relatórios da PROEX,
o campus, né, ele precisa de avançar em alguns números, né, em relação à extensão, principalmente está diretamente vinculado a esses coletivos, né? E eu trago aqui, por exemplo, alguns números. Os coletivos que a gente deve buscar, né, a gente precisa de envolver a comunidade, como eu estou falando. Por exemplo, né, a gente observou que alguns números aqui, de acordo com a Pró-Reitoria de extensão, né, na minha busca, junto a essas propostas, que a média do campus Viana, né, ela está relativamente baixa, né? Hoje nós temos, por exemplo, 4 projetos de extensão cadastrados na PROEX. Pode ser que hajam outros projetos, né? A gente realmente verifica que o campus traz, sim, vários coletivos aqui para o campus, mas o IFES é uma instituição que ela é orgânica. Então, a gente precisa de entender que cada campus constitui o Instituto Federal do Espírito Santo. Então, por exemplo, né, nessa amostragem que eu coloquei aqui, né, junto à PROEX, né, mais uma vez, não sei se esses dados que o campus faz chegam lá, mas o que tem aqui 4 projetos cadastrados, sendo que 2 deles se encerram agora em meados de junho. Então, é um número relativamente baixo em relação aos demais campi. E de 2020 para cá, tivemos outros 3, onde apenas 2 professores, né? Aliás, um professor e um técnico submeteram um projeto. Então, assim, a minha proposta em relação a este item é fomentar, principalmente junto ao público interno, para que juntos possamos captar, né, trazer esses coletivos nessas ações de extensão. Obrigado. Não vamos crescer a qualquer custo, né? A gente tem que ter entendimento, né, que os nossos servidores eles precisam ser envolvidos e a gente precisa ter conhecimento sobre os tipos de atividades que eles estão envolvidos. Esse cuidado é importante. Eu vivi os últimos 10 anos aqui no campus Viana, né? Eu vi a dedicação de cada servidor, os olhos que brilham de cada estudante, as dificuldades vividas e valorizo muito a dedicação dos servidores e a dedicação de cada estudante. Quero relatar uma experiência muito importante, aproveitando meu tempo. Desenvolvemos um projeto de extensão que abrimos inscrição para coletivos que queriam realizar projetos em parceria com o Campus Viana. Um desses coletivos, que eu vou detalhar o projeto, é o coletivo Conscientiza Piapitangui. É assim que se faz um contato com a comunidade. A gente abre um edital, faz uma mobilização e a gente acolhe esses coletivos. O objetivo do coletivo Conscientiza Piapitangui é atuar diretamente na preservação socioambiental no Vale das Cachoeiras. Viana tem um território belíssimo, 70% de Viana é rural. Nós atuamos com o coletivo diretamente para a escrita de um projeto de captação de recursos. Apresentamos esse projeto para uma outra instituição, Ministério Público. O Ministério Público ficou maravilhado com esse projeto que foi construído coletivamente. Conseguimos assinar um termo de cooperação técnica para criar o Observatório Ambiental de Viana. Resultado concreto, e a perspectiva é muito emocionante para cada servidor, cada estudante que está aqui presente. Bolsas de pesquisa e extensão para servidores e estudantes. Outro detalhe, nós já visualizamos que as empresas buscam patrocinar ações relacionadas à questão socioambiental. E um detalhe importante, que os coletivos eles conhecem o território. Se a empresa quer fazer ação socioambiental, vai dialogar, a gente vai fazer essa aproximação entre empresa e coletivos. Última informação, importantíssima. Parceria com coletivos e sociedade conta pontos em participação em editais de pesquisa e extensão. Então, à medida que a gente mapeia, disponibiliza esses coletivos, hoje os coletivos, você tem uma lista disponível para esses coletivos com parceria com o campus, você vai ganhar mais pontos para submeter e captar recursos de bolsa de pesquisa e extensão. Ou seja, é uma vantagem competitiva para estudantes e servidores na busca por recursos. E um detalhe importante para concluir a minha fala, respeitando o tempo. Quando você pensa em desenvolvimento de projetos de logística verde, logística reversas, relacionados ao ODS na ONU, vamos dialogar com os coletivos, porque isso faz resultado concreto na vida da comunidade, na vida dos estudantes e na vida do território. Tempo encerrado. Obrigado. Parabéns, professor Robson, pela iniciativa do campo. Por favor,
Assim? Tá adequado? Uhum. Tá bom? Tá bom. Tá apagado. Tá apagado, né? 1, 2, teste. Pode dar microfonia, não? Pode dar microfonia. Não, tá ligado. 1, 2. É importante vocês falaram qual tempo que vai ter, eu acho, né? É 1 minuto? Então tá bom. Tranquilo. Um, 2. Não, eu tô nesse. 1, 2. Ah, voltou. Não, não. O seu Voltou. Assim tá bom? 1, 2, teste. Professor Robson, primeiro eu parabenizo, né, pela iniciativa do campus, mas quando o senhor fala que nós propomos, né, acho que é importante a gente saber que esses projetos que estão em andamento é de sua autoria, pelo menos o que está registrado, né, nos sistemas da PROEX. Então, a gente precisa, na minha proposta, o que eu trago é ampliar para que outros professores, outros técnicos, também submetam propostas. Então, realmente, tem 4 projetos de sua autoria, 2 deles encerrando agora em meados de junho. Então, quando eu trouxe, né, aproximar esses coletivos, é nessa linha, de envolver a comunidade para que a gente possa captar mais recursos. Um detalhe importante, quando o senhor fala em relação a bolsas, por exemplo, no IFES, a média, em 2023, a arrecadação dos campi foi de R$ 2.500, um pouquinho mais. O Campus Viana foi de R$ 604. Então, são dados que estão na Pró-Reitoria de Extensão. Em 2024, R$ 3.100. Em Viana, a média de bolsas, R$ 368. Então, a gente precisa de avançar nessa linha. Obrigado. Agora o professor Pablo faz a pergunta. Né? Professor Robson, em seu plano de ação publicado no site, há uma proposta de um planejamento estratégico IFES Viana 2029, cujo objetivo é desenvolver projetos, metas e ações de acordo com os sonhos e perspectivas da comunidade escolar. Pergunto, como seria esse programa? Como pretende conciliar esses sonhos? Muito feliz com a pergunta, né, principalmente porque a gente já fez algumas iniciativas nesse sentido. Né, tá saindo o som? Acho que está falhando. Teste. Estão ouvindo bem? Vai dar interferência? Bateria fica zerada. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Estão ouvindo? Tive uma experiência antes do IFES que eu gostaria de relatar para vocês, né? Eu atuei diretamente num setor na FINDES relacionado a planejamento estratégico e à gestão da qualidade. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós temos que ter o cuidado, né, de escutar todas as pessoas, né? Na medida que começar a nossa gestão, antes mesmo de começar a nossa gestão, nós vamos começar a mapear processos. Nós temos estudantes aqui que trabalharam diretamente com gestão da qualidade. Tem essa disciplina no curso de vocês. Vocês sabem que é importante mapear processos, identificar quais são os processos repetitivos que existem, quais são possíveis de automatizar. E sempre, né, quando a gente fala de planejamento estratégico, gente, é muito interessante. Temos que saber compreender qual é o sonho de cada estudante, qual é o sonho de cada servidor, ter visão de longo prazo, onde nós queremos chegar, mas, acima de tudo, é trabalhar com metas. Cada escuta tem que ser transformada em metas concretas. Nesse movimento, já da campanha
nós fizemos um movimento de bastante cuidado. Sentamos com os técnicos administrativos, escutamos e, na mesma hora, apresentamos resultados e propostas concretas para esses técnicos. Sentamos com professores e, na mesma hora, apresentamos respostas concretas para eles. Eu posso relatar para vocês com bastante alegria. Quando a gente falava das propostas, os olhos brilhavam porque eles observaram que eram propostas concretas para a mudança. E aí, o planejamento estratégico, ele não começa com um documento fechado. Ele começa com um documento aberto, onde a escuta se transforma em plano de ação. Esse é a nossa proposta. Escutar, verificar o critério e transformar em plano de ação para entregar. Esse é o nosso modo de trabalhar. Obrigado, professor. Eu também lecionei a disciplina de gestão da qualidade total, né, e também já trabalhei com planejamento estratégico, até porque somos professores de administração. Então, eu acho que é muito bacana, acho que o caminho é esse mesmo, de escuta da comunidade. Eu acho que faz parte para a gente colocar nosso plano de ação, independente da candidatura eleita, né. Também fiz os mesmos movimentos de escutar os estudantes, de escutar os técnicos e os docentes. Só que tem um item muito importante que a gente precisa de pacificar aqui, que o planejamento estratégico ele não pode ser do campus, né? Nós, como professores, sabemos que o planejamento estratégico é da organização. Então, assim, o campus ele pode realmente ter planos para chegar em algum lugar, mas a gente precisa de alinhar ao planejamento estratégico do IFES, né? E o IFES já tem o planejamento estratégico montado, então a gente acaba ganhando até tempo, né, de fazer um planejamento do campus, se fosse o caso. E o IFES ele tem uma diferença em relação a outras organizações. O IFES, o planejamento estratégico, está dentro do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que o setor responsável por elaborar ou conduzir junto à comunidade é a PRODI, né, que é a pró-reitoria que eu estou vinculado no cargo de direção de gestão de pessoas. Então, lá nós já temos alguns indicadores, né, muito importantes que a gente precisa de envidar esforços. O campus precisa de envidar esforços, independente do candidato eleito. Então, assim, a missão, visão, valores, objetivos, que eu acho que os colegas estudantes aqui conhecem, né, ele é da organização, então está lá colocado. O projeto pedagógico da instituição também precisa ser observado, né, que é conduzido no âmbito da PROEM. Então, o nosso planejamento estratégico precisa de estar vinculado, né, também às diretrizes da área de ensino. E tem várias outras coisas lá. Por exemplo, né, o Campus Viana já tem a prospecção dos próximos anos das aberturas. Eu acho que é um ponto importante para junto à comunidade. Tá. Pessoal, esse aqui tá. Então, nesta linha, né, dentro desse documento que é o PDI, lá já consta algumas questões muito importantes. Na perspectiva do recurso, por exemplo. Lá está, consolidar a infraestrutura dos campi, de todos os campi. Otimizar a implantação de novas unidades já autorizadas, ou seja, o nosso campus Viana, inclusive, hoje na perspectiva de 4026. E intensificar a captação de recursos. Tem outros, mas eu não vou adentrar aqui. Mas, especificamente em relação ao campus, já tem a prospecção de cursos até 2029, por exemplo. Acho que a gente precisa, né, de ter esse cuidado. Inclusive, alguns deles, né, por exemplo, tem aqui cursos FIC a serem montados. De acordo com o registro da CRA, o nosso campus ele tem a menor evasão do IFES. Isso é um dado muito importante. A nossa relação aluno-professor também é muito importante. Isso nos coloca num patamar de campus, por exemplo, no sentido de entregas, de um campus 70-45, onde seriam 70 docentes e 45 técnicos. Então, assim, acho que dentro dessa perspectiva, alinhando os nossos planos ao planejamento estratégico do IFES, acho que o campus tem muito a avançar. Obrigado. É preciso ter atenção, né, para as diferenças de propostas. É aí que a gente é um pouquinho singular
porque existem metodologias de planejamento estratégico, existem metodologias de você considerar a realidade local e as demandas locais. Tá? Nós estamos dentro de um município que tem singularidades. E nós que trabalhamos com gestão, nós sabemos que metodologias têm diferenças e precisam ser valorizadas. Na nossa gestão, será dada prioridade para a questão local, para o sonho dos estudantes aqui na localidade. E eu tenho uma questão muito concreta para compartilhar com vocês. Não vamos crescer a qualquer custo. Os números são importantes, indicadores, mas nós somos uma gestão que olha, nós atuamos em rede, mas vamos olhar para os servidores que estão trabalhando aqui. Né? Estamos com esses indicadores lá em cima por quê? A qual custo? Os nossos técnicos administrativos estão adoecendo. Obrigado, tempo, cara. Sim. Não vamos crescer a qualquer custo. Os nossos técnicos administrativos estão adoecendo, nossos servidores também estão adoecendo e muitas vezes nossos estudantes também estão adoecendo. E por quê? Se nós geramos ótimos indicadores, é porque nossos servidores se dedicam. Nós temos dados que a gente vai apresentar depois, que mostra como que eles estão superando o que eles deveriam fazer. Quando eu olho para os servidores administrativos, eu sei o quanto que eles se dedicam. Né? Eu sei que tem dificuldades no trabalho, precisam de infraestrutura, mas isso aqui é uma gestão que vai ter sentimento. Tá? Não vamos crescer, não vamos gerar mais trabalho. A gente tem que ouvir os estudantes e entregar uma pauta local. Esse é o nosso compromisso. A segunda pergunta é importante, relacionada ao quê? Sabemos da necessidade de acordos de cooperação para o desenvolvimento de projetos e captação de recursos. Diante dessa história, eu vivi os últimos 10 anos aqui nesse campus. Eu sei das dificuldades, eu sei que a gente avançou bastante. Eu estou muito emocionado porque os estudantes começaram a mandar, pessoas que já passaram para o campus começaram a mandar mensagens. E a pergunta direta é, prezado candidato, qual termo de cooperação você desenvolveu no IFES Viana? Qual captação de recursos você realizou no campus Viana? Professor, nessa perspectiva, eu tenho que assumir humildemente aqui a comunidade que nenhum. Né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque a responsabilidade é da Diretoria de Pesquisa e Extensão, né, que conduz. E que o senhor trouxe alguns números aqui que o senhor mesmo angaria, pelo menos de acordo com a PROEX. Mas eu tenho muito orgulho de dizer, e eu sempre disse em sala de aula, que o professor no IFES ele atua em 5 dimensões. Está na Lei 12772, está na Portaria 893 e está na Resolução 103 do IFES. O IFES me quis, a administração me quis, na Diretoria de Gestão de Pessoas. Então, por isso que eu atuava e sempre atuei em 4 aulas aqui no campus. Nunca tive problema nenhum. Eu acho que a pergunta seria diferente, né? Quais foram as entregas no campus que eu não dei na área de ensino? As minhas avaliações até então sempre foram muito boas, a não ser que as turmas estejam mentindo. Né? As minhas avaliações da diretoria de ensino sempre foram muito boas. No ano passado, por exemplo, eu recebi um feedback de uma turma que eu tive que pesquisar no Google, que eu era um professor divo babilônico. Então, assim, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o retorno, porque é um retorno sincero. Então, assim, daquilo que eu me prontifiquei no campus, eu tenho certeza que eu cumpri. Então, assim, a minha carga horária ela é de 40 horas, como de todos os colegas aqui do campus. Né? Eu cumpro as 40 horas. No campus, todas as segundas-feiras, eu fico aqui o dia inteiro. Inclusive, eu planejo aula aqui no campus. Eu não sou aquele professor que vem, está no carro, entra na sala de aula e vai embora. Eu sempre estive aqui todas as segundas-feiras. Isso ninguém pode negar. A minha carga horária na área de ensino eram 10 horas semanais. Então, eu acho assim, até complicado esse tipo de pergunta, porque no meu pitch eu não tenho atividade de extensão. O meu pitch é ensino e gestão. 30 horas de gestão, 10 horas de ensino. Pode ir na reitoria e pesquisar. Todos os dias, de terça a sexta-feira, eu estou lá. Então, as entregas da área de gestão de pessoas, eu fiz. Né? Aproveitando até a pergunta em relação ao momento anterior,
os índices da DGP, eles aumentaram o índice de governança. Lógico, eu atuo mais lá de forma prioritária. Então, é essa expertise de gestão, que acho que a gente precisa de buscar aqui no campus, que eu pretendo trazer para cá. Né, de uma forma muito humilde, né, reconheço que realmente não tive entrega nessa linha, porque eu não atuo nem em ensino, nem pesquisa, assim como outros colegas também não atuam em gestão. Isso quem define é a administração. Se a administração quisesse que eu atuasse na área de pesquisa e extensão, aí sim eu acho que eu teria que trazer retorno para cá. Agora, as entregas de gestão, né, das 30 horas que lá na reitoria eu fico, foram todas entregues, né, nos 2 mandatos do professor Jadir. Podem pegar os planos de ação e ir lá ticando. O que refere-se à gestão de pessoas foi devidamente entregue. Né? Aqui no campus também, o que se referia a ensino, eu acredito que eu fiz as minhas entregas. Obrigado. Muito obrigado. Gente, eu vivi 16 anos da história aqui no Instituto Federal do Espírito Santo. Os últimos 10 foram aqui no IFES Viana. E, quando nós chegamos aqui no campus Viana, a gente tinha um desafio muito importante. Tem um laboratório para chamar de seu. Temos um curso de logística, temos um laboratório de logística. Esse foi o desafio. Todo mundo sabe da questão orçamentária aqui do campus. Não é fácil. A gente precisa ser transparente. Mas, uma captação de recurso realizada foi a experiência do Laboratório de Logística e Desenvolvimento Regional Sustentável. Nós, nunca sozinhos, em atuação com outros servidores aqui no campus, definimos um desafio: ter um laboratório para o curso de logística. O objetivo do laboratório é oportunizar o estudante experiência prática na área de logística, negócios e tecnologia aplicada à pesquisa e extensão. Na oportunidade, a fonte de recursos foram, muita atenção nesses dados, senador Cantarato, senador Marcos Duval, deputado Helder Salomão e Felipe Rigoni. Com recursos do projeto de pesquisa, conseguiríamos adquirir o Leg Education, que servirá de base para o projeto Gamificação e Simulação na Logística e para o Clube de Robótica. Ontem a gente ficou muito feliz, né? Há um clube de Arduino mobilizado aqui no campus e a gente está trabalhando para que, a partir do ano que vem, nós teremos um clube de robótica para participar da Olimpíada de Robótica. Fiquei muito empolgado mesmo com o brilho dos olhos dos estudantes do primeiro período, quando a gente conversou sobre isso. Nossas propostas, e aqui as diferenças começam a aparecer, nós faremos um planejamento estratégico local. Não existe isso de independência da reitoria, e, ao mesmo tempo, não existe isso de não escutar o território. Nós temos que fazer um movimento de escuta do território, mas também de alinhamento ao planejamento estratégico. Mas é uma questão de metodologia, gente. Além de trabalhar uma discussão de metodologia aqui, eu também tenho a oportunidade de trabalhar a discussão de metodologia em outras arenas. Nossa proposta concreta é convidar servidores e estudantes para participar do planejamento estratégico, sim, do Laboratório de Logística e Desenvolvimento Regional Sustentável. Estudantes serão ouvidos, servidores serão ouvidos. Esse é o nosso compromisso. Desse modo, definiremos coletivamente os projetos que serão desenvolvidos no laboratório. Teremos algumas oportunidades: clube de robótica, clube de Minecraft, empresa júnior, gamificação aplicada à logística, núcleo incubador de empreendimentos. Nós já fizemos. Obrigado, professor. Faremos mais. Parabéns novamente, professor, pelas entregas ao campus. Como o senhor coloca, né, as entregas são nossas, apesar de realmente ser mais específica da sua área de atuação aqui no campus. E o que eu tenho a contrapor, né, as propostas elas são similares em alguma perspectiva, né, que a gente traz aqui, com as suas diferenças. Eu não falei que não escutarei a comunidade local, porque o planejamento estratégico ele escuta a comunidade local, a lei já define que a gente tem que observar o arranjo produtivo local para qualquer definição, então isso, né, na minha fala não surgiu. Eu só queria trazer, porque eu quero trazer aqui para o campus, né, como que eu vou cumprir as minhas propostas. Né? Acho que a minha experiência de gestão ela já diz isso. Eu gerencio uma equipe de 30 pessoas direta na reitoria, contando com os campi, mais uns 30 pelo menos, então dão 60, mais ou menos, a quantidade de servidores aqui no campus. Além disso, a diretoria é responsável por todos os mais de 3.000 servidores.
Então, eu conheço a realidade de cada campus de alguma forma. Eu participei das reuniões dos colégios de dirigentes, então sei as dificuldades que cada campus enfrenta. Cada um vai enfrentar as suas dificuldades da sua maneira. Encerrou. Agora a gente vai ter um intervalo para depois entrarmos no segundo momento com perguntas por escrito dos participantes. Essa dela foi a tréplica. Fez. Fez um.
Dando prosseguimento ao segundo momento, com perguntas por escrito dos participantes, serão sorteadas 3 perguntas previamente reformuladas pela comunidade acadêmica e analisadas pela comissão local para cada candidato. As perguntas serão sorteadas e lidas pelo mediador e o candidato a quem se dirigir a pergunta terá 3 minutos para a resposta. As perguntas serão feitas de maneira alternadas e a ordem de início definida por sorteio. Não haverá direito à réplica à resposta do candidato. O sorteio será realizado pela servidora Sabrina. Professor Robson vai responder a primeira pergunta. Professor Robson. Professor Robson, atualmente a comunicação entre a direção e os alunos é muito falha, o que gera desinformação, insegurança e distanciamento. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer na prática para melhorar essa comunicação e garantir que os alunos sejam ouvidos e bem informados sobre as decisões do campus? Quanto tempo? 3 minutos. Essa pergunta é muito importante, porque a gente procurou conversar com cada estudante com bastante humildade, pedindo sugestões para acolher e melhorar a comunicação direta. Uma primeira lacuna, e a gente já teve 2 diretorias gerais aqui no campus, é importante falar sobre isso. Tivemos a diretora Edna e tivemos hoje a diretora Regiane. Teremos a primeira eleição para o campus, isso é fundamental, é democracia. Na conversa com o estudante, nós já aplicamos uma técnica de escuta, utilizando o flipchart, nós anotamos as sugestões e olha, o estudante ele falou 2 questões muito concretas. Primeiro, nós queremos a presença do diretor-geral na sala de aula também, conversando com o estudante. Nós queremos a presença do diretor-geral também conversando com o estudante no corredor também. Mas, acima de tudo, nós queremos um canal direto com o diretor-geral para colocar nossas questões, nossas sugestões, e nós temos uma proposta concreta. Nós teremos reuniões com o diretor-geral. Primeiro, valorizar as organizações estudantis. Gente, eu participei da fundação de Grêmio Estudantil. Eu participei da fundação de Centro Acadêmico. Faz parte da minha história. Eu valorizo o protagonismo dos estudantes e entendo que eles gostam de ser ouvidos, porque eles têm propostas, são protagonistas. E um detalhe muito importante, teremos a participação concreta dos estudantes nos espaços de decisão do campus. E eu vou listar algum desses espaços. Primeiro, Conselho de Gestão. Hoje nós temos participação direta dos alunos do ensino médio. Mas espera aí, vamos incentivar, criar condições para que os estudantes do curso superior participem do Conselho de Gestão. Tá? Hoje não estão frequentando as reuniões. Nós queremos que eles participem dessas decisões. O Grêmio Estudantil será convidado a participar das diversas instâncias de decisão, inclusive, proposta concreta. Nós temos uma comissão que discute a assistência estudantil. Eu sei que é uma demanda dos estudantes pensar monitoria, eu sei que é uma demanda dos estudantes pensar auxílio, querem aumento, é natural, é uma demanda concreta dos estudantes do auxílio, de monitoria, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero abrir o orçamento para vocês verem quando a gente recebe de orçamento para auxílio. Quanto que recebe de orçamento para monitoria e para outras coisas? Por quê? Não adianta eu apenas falar, vou aumentar, mas vocês vão conhecer a dificuldade do campus e nós vamos captar recursos para tornar esses seus sonhos concretos. Isso é uma coisa, ouvindo o local e lutando. Tempo vocês encerrado. têm um parceiro. Próxima pergunta para o professor Pablo. Não dá para ver, mas...
Professor Pablo, quais são suas prioridades para os próximos 4 anos em termos de ensino, pesquisa e extensão? Pessoal, de acordo com o meu plano publicado no site oficial das eleições do IFES, né, acho que todos tiveram acesso, eu divulguei através do meu banner também, né, que tem o QR Code, vocês conseguem acessar, e lá eu listei as prioridades. Eu dividi o plano em ensino, né, então é um eixo, pesquisa, pós-graduação e extensão é um outro eixo, gestão e administração é um outro eixo, pessoas, bem-estar e desenvolvimento. Porque a minha proposta ela surgiu, quando eu pensava o slogan, eu não abria mão de ter o nome pessoas, porque pessoas aqui a gente entende a comunidade no geral. É o técnico, é o docente, é o aluno, é a pessoa que, né, que está na comunidade. E aí, nessa temática, né, gestão que escuta pessoas, educação que transforma vidas, eu não abri mão de o primeiro item do ensino ser a minha preocupação com as políticas assistenciais. E não à toa, né, eu fui estudante dessa instituição, e o que me possibilitou, naquele momento, naquele contexto de vulnerabilidade, estudar aqui, foi a bolsa que eu recebia, né? E me orgulho muito disso, né? E é por isso que está esse primeiro item. Então, quando vocês colocam que essa demanda é legítima, ela é legítima, porque quem viveu na pele sabe o que é para a escola, um sol quente de Colatina, e voltar, né? E várias outras coisas. A outra demanda, pesquisa, pós-graduação e extensão, eu acho que elas já acontecem, a gente precisa de potencializar isso aqui, né? Essas demandas aqui no campus. O outro eixo, gestão e administração, pessoas, bem-estar e desenvolvimento, da mesma forma, né? Eu acho que as políticas já estão colocadas na instituição, o IFES já tem a política de atenção à saúde do servidor, então a gente pode fazer uso dela e implementar o que está colocado na política aqui no campus, que eu sinto falta, inclusive, né? O IFES já tem a política de qualidade de vida no trabalho. Eu não consegui identificar aqui no campus a designação da comissão local. Se foi feita, eu acho que está com alguma falha no GEDOC. Então, assim, essas comissões, elas são alinhadas às diretrizes da comissão central da reitoria. Aí a gente vai poder pensar em propostas, em políticas aqui no campus, né, que realmente elas se efetivem na prática. Porque tudo que está colocado aqui, por isso que eu falo, as duas propostas aqui apresentadas, elas são similares de alguma forma, né? Porque eu trago a gestão democrática, a gente traz a melhoria contínua. Eu acho que assim, a diferença que eu diria é que eu tive o trabalho de detalhar um pouco mais, talvez, né? Para ficar um pouco mais claro daquilo que eu penso, né? Como candidato, né? E eleito sendo, é o que eu vou seguir. Então, assim, as minhas prioridades, eu não vou elencar aqui, eu não estou dizendo que qual é mais ou menos importante, tá, gente? Acho que todas são importantes, porque acho que é um compromisso do gestor ele atuar nas diversas frentes, né? Seja no ensino, seja na pesquisa, né? Para possibilitar os professores, inclusive, atuar naquilo que eles têm mais aptidão. Tem o colega que prefere a pesquisa. Tempo encerrado. Segunda pergunta para o professor Robson. Professor Robson, o IFES é uma instituição federal de ciência e tecnologia. Qual projeto envolvendo tecnologia você desenvolveu no campus Viana? Vamos lá, gente. Fico bastante emocionado porque faz parte da minha personalidade a escuta constante do estudante e perceber que, por serem protagonistas, eles já têm ideias que têm que ser valorizadas. Vou dar um exemplo concreto, tá? Quando a gente fala de Minecraft, muitas pessoas ficam assim, uma tecnologia, um jogo, mas na minha compreensão, eu que fiz especialização em juventude, me dediquei a entender o modo do juventude pensar, o modo de se comunicar, a gente se dedica a entender isso, é diferente, são linguagens diferentes, o Minecraft é uma linguagem, tem que ser valorizado, tá? E detalhe, gente, eu vivi 10 anos da história desse campus, nós passamos por momentos muito bons, por momentos muito ruins. Passamos por uma pandemia. E a gente teve situações muito tristes vividas na pandemia. Cada um aqui vai lembrar e tem memória. Mas teve uma iniciativa do estudante que tem que ser valorizada e nós valorizamos. O estudante estava em casa,
e teve uma ideia, ele estava com saudade do campus e desenvolveu no Minecraft o Campus Viana. Foi o modo que ele criou conexão. Só que um detalhe importante, eu tive sensibilidade de ver isso, nós trabalhamos para captar um recurso, fizemos o edital voltado para a tecnologia, e ele transformou esse incômodo, esse sonho. Podem pesquisar lá no YouTube, está lá, ó. O estudante fez todo. E não é fácil, tá, gente? Eu entendo como é que é, não é fácil. Todo o campus ele fez em Minecraft. Nós captamos recursos, fizemos um edital e ele foi selecionado. Inicialmente ele começou ganhando R$300, depois captamos recursos na Secretaria Estadual de Cultura, ele começou a ganhar uma bolsa de R$1.000 e incentivamos e foi fundado o primeiro clube de Minecraft do IFES Viana. Isso é tecnologia, nós somos uma instituição de ciência e tecnologia, temos que entender também, isso tem que ser valorizado, tá bom, gente? E aí, diante disso, nós temos uma sensibilidade concreta, e quando eu falo clube de robótica, gente, nós temos uma Olimpíada Brasileira de Robótica. Não é simples, não é fácil, tá bom? Toda iniciativa tem que considerar isso, mas nós temos professores, como foi dito, foi pensado, que gostam de mais de ensino, gostam mais de extensão, gostam mais de pesquisa, servidores que gostam também de participar de pesquisa, servidores técnicos administrativos que gostam de participar de pesquisa e extensão, têm que ser acolhidos, valorizados e criar condições, que é o plano de entregas para o técnico. E aí é o seguinte, nós teremos acolhidos ali no laboratório de logística esse clube de robótica. Os estudantes já estão participando de iniciativas como essa. Vão ser valorizados, tecnologia, somos uma instituição de ciência e tecnologia, serão valorizados, acolhidos com propostas concretas. Essa é apenas uma. Tempo encerrado. Segunda pergunta para o professor Pablo. Professor Pablo, visto a proposta citada no plano de governo, como o senhor pretende desburocratizar um sistema burocrático por natureza? Estamos tratando do serviço público. Pessoal, as iniciativas de desburocratização, elas estão colocadas, inclusive, em ambas as candidaturas à reitoria do IFES. Então, eu acho que isso aí, por si só, né, independente da candidatura eleita aqui, a gente, nos próximos anos, a gente deve atacar essas frentes. E a desburocratização, na minha opinião, né, realmente nós estamos numa estrutura burocrática, né? Na teoria da burocracia, a gente sabe, né, que a burocracia não é algo ruim, né? A gente que compreende. A burocracia ela vem trazer regulamentos, vem trazer ordenação, vem trazer sequência, né, nos procedimentos do serviço público, de grosso modo, né? Então, a gente sabe que é nesse sentido. Mas, por exemplo, na minha vivência, eu já propus isso, né, junto à CPPD, um processo de progressão docente, ele tramitar 6 meses para o colega ter a progressão, isso me aflige 2 vezes, como docente e como diretor de gestão de pessoas, porque essa atividade ela perpassa a nossa diretoria. Só que tem outras instâncias que precisam de trabalhar também nessa perspectiva. A gente observa também que algumas solicitações da área de ensino acabam requerendo, né, vários formulários a serem preenchidos. Eu acho que a gente pode trabalhar localmente, né, para fazer essa avaliação, nesse processo de escuta, do que dá para ser melhorado localmente. Né? Por exemplo, um processo de progressão ele tramitar numa comissão local, numa comissão de avaliação, na CSPPD, depois na CPPD, eu acho uma disfunção da burocracia, porque já foi atestado. E isso já foi apresentado à CPPD, né? A CPPD já tem trabalhado nessa frente. Então, assim, é um pequeno exemplo que eu trago da minha vivência. Né? Obviamente, atuando no cargo de diretor-geral do campus, se assim a comunidade me der, né, esse prestígio, essa honra, trabalhei em outras áreas também, identificando esses gargalos que, porventura, né, ocorram no processo, né? Seja numa demanda de estudante, seja numa demanda também dos técnicos administrativos, né, que, inclusive, né, na reunião com os técnicos, trouxeram demandas que, para mim, né, por si só, já estavam mais ou menos encaminhadas no campus. Por exemplo, o PGD. O Programa de Gestão de Desempenho, gente, está aí colocado na instituição. Então, qual a dificuldade no Campus Viana a gente atuar nessa linha? Né?
e dentre outros vários assuntos, né, que foram trazidos. Então, essa desburocratização eu quero junto às pessoas que são afetadas, seja do ponto de vista da experiência que elas têm de forma negativa a qualquer fluxo aqui interno, reunindo os atores envolvidos e, a partir disso fazer propostas. É assim que a gente trabalha, né, na instituição, é assim que eu trabalho, né, em todo esse período que aqui estou, desde 2008. Então, a minha perspectiva, né, caso eleito, é atuar nessas frentes. Eu não vou chegar aqui e revolucionar, né, tudo, não vou mudar tudo, porque tem coisa que a gente tem que seguir todo um processo. Mas a gente consegue, pelo menos, conversar e, a partir disso, entender o que está acontecendo. Tem colegas docentes, por exemplo, que são com 3 progressões atrasadas. Então, assim, gente, eu acho que a gente pode, juntos aqui, enquanto Tempo colegas... encerrado. Vamos para a terceira e última pergunta para o professor Robson. Professor Robson, caso eleito diretor-geral, como pretende equilibrar sua participação em reuniões estratégicas com uma presença ativa e acessível no dia a dia do campus? Gente, qualquer decisão no IFES, ela precisa ter muita consciência de alguns critérios. Eu vou ter bastante cuidado de listar esses critérios e vocês perceberem como que o papel do diretor-geral é o seguinte: nós temos que olhar para dentro, ver as forças e fraquezas do campus, com bastante diálogo, transparência, e olhar para fora e perceber o seguinte: temos ameaças, que é a questão orçamentária. Não tem um estudante, um servidor aqui que não sabe disso. A ameaça é a questão orçamentária. Mas temos oportunidades. Hoje o IFES é respeitado. O IFES pode participar, desenvolvimento de projetos e captar recurso. E captar recurso é ir ao encontro do que está fora, com o olhar para o que está dentro. Não existe esse isolamento. E tem um detalhe importante, que eu gostaria de relatar, aproveitando o meu tempo. Qualquer decisão no IFES precisa considerar alguns eixos: legislação, resoluções, técnicas de gestão, né, matriz de prioridade, brainstorm, né, questão orçamentária, que é um desafio. Temos que dialogar com o governo federal, estadual, municipal. Questão política. Não podemos fechar as portas para a questão política. Na nossa experiência de captação de recursos, eu tenho que discutir. Se eu tenho que captar recursos com o governo federal, eu vou olhar para o Congresso. Se tiver aqui no senador Marcos Duval para dialogar, nós vamos juntos, nunca sozinhos. E aqui eu não vou citar nomes, mas teve gente que participou diretamente dessa captação, né? Vou conversar com o senador Cantarato, nós tivemos professores e servidores que foram junto nisso. Deputado Felipe Rigoni, deputado Helder Salomão. Percebam que são siglas diferentes, mas a prioridade é o Instituto Federal do Espírito Santo. Quando eu estou aqui dentro, ouvindo estudantes, servidor, ouvindo os técnicos administrativos, professores, quando eu estou fora, em diálogo com as pessoas que querem uma prioridade acima de tudo: fazer o IFES melhor. Não crescer a qualquer custo, mas todo mundo aqui tem esse desejo: fazer o IFES melhor. Além disso, quero listar um detalhe muito importante. É possível fazer captação internacional. É possível, porque nós já fizemos. Tá? É possível porque nós já fizemos. Isso está previsto na legislação do IFES, nas resoluções. Isso é importante colocar. E eu vou listar aqui. Né, atuamos numa captação internacional junto à Prefeitura de Ribeira Grande, Açores, Portugal. Isso trouxe benefício direto aqui para o IFES. Nós tivemos estudantes, vou destacar, que tiveram passagem diária paga por Portugal. Captação externa é possível. Agora, esse Tempo movimento... encerrado. Seguimos para a terceira e última pergunta ao professor Pablo. Professor Pablo, atualmente a comunicação entre a direção e os alunos é muito falha, o que gera desinformação, insegurança e distanciamento. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer, na prática, para melhorar essa comunicação e garantir que os alunos sejam ouvidos e bem informados sobre as decisões do campus? Pessoal,
eu vou começar pelo final aí, né, de ouvir os estudantes. De acordo com o regulamento do campus, né, que eu tive acesso, do Conselho de Gestão, tem cadeira no Conselho, né, a Diretoria Geral, o CRA, que é o Registro Acadêmico, a Diretoria de Pesquisa e Extensão, Diretoria de Ensino, enfim, todas as diretorias, a Coordenadoria do Curso Técnico e do Superior, e também tem que ter representante do técnico e do superior. Né, foi comentado que não tem do superior, então a gente precisa de atuar do porquê que não tem. Né, no regulamento do Conselho de Gestão, o curso superior tem cadeira. Né, então, por que eu trago isso? Porque é uma sequência de coisas. Né, e aí, a minha proposta, né, seria fortalecer, né, também com integração do Grêmio, e o próprio regulamento já possibilita isso também, porque lá coloca que pode ter 3 representantes da sociedade civil. Então, acho que a primeira iniciativa que eu tomaria isso num curto prazo é de tentar trazer estudantes para o Grêmio. Por quê? Do Grêmio, ou outros que a comunidade assim definir, para trazer mais representatividade, participação nas decisões, porque isso já ajuda em si só o processo de comunicação, porque se as pessoas estão participando das decisões, elas vão ser multiplicadores. Na verdade, já deveria ser assim na prática. Na instituição, no IFES, no geral, o problema de comunicação, ele é de uma forma até orgânica, né? Acontece em outros setores. Talvez pelas escalas que tem que passar, porque a gente já estudou comunicação, a gente sabe que há ruídos na comunicação. Então, se passa para um professor, depois passa para o outro, quando chega na ponta, alguma coisa pode ter se perdido. Então, fortalecendo esses espaços de discussão, eu acho que pode ser um caminho que minimize, né, o porquê que essa informação chega distorcida na ponta. E outras, trazendo mais para a prática, né, por exemplo, criar um canal direto com a direção. Né, como tem grupos de professores, não tem um grupo lá aberto que a gente posta coisas à vontade, né, se sem algumas regras? E também tem grupos que é somente a informação da diretoria de ensino, por exemplo, ou da coordenadoria de curso. Eu acho que, no geral, isso acaba fluindo bem. Por que não pensar num grupo, se é que não tem, para os estudantes? Né? Pensar um representante entre os estudantes que vão multiplicar essas informações. Né? Além, obviamente, se sendo necessário, né, reuniões diretas com o diretor-geral, ou, né, com os outros diretores que estão aí na estrutura hierárquica, eu penso que isso facilite. É lógico que o dia a dia de um gestor, né, por vezes, isso pode trazer, sim, algum prejuízo no sentido, né, de ser no tempo que talvez a comunidade precise. Aí, não à toa, né, envolvendo todos esses atores, eu penso que pode ser um caminho mais exitoso para, pelo menos, atenuar. Né? Não sei se vai ter uma resolução efetiva num curto prazo, mas eu tenho certeza que melhora. Né? Porque se há pessoas responsáveis para passar a comunicação, a gente acho que multiplica a forma do repasse, e não só isso, né? Da responsabilidade também que cada um acaba tendo ao transmitir aquela informação. Então, a minha proposta ela é nesse sentido. Tempo encerrado. Pode ir direto para você fazer intervalo. Ok. Dando prosseguimento ao terceiro e último momento do debate, com as considerações finais, até 5 minutos para cada candidato, sendo a ordem definida por sorteio, para fazer as considerações finais. Tá. Antes que o professor Pablo inicie suas considerações finais, reforço para que aqueles que aqui estão presentes mantenham o silêncio, não se manifestem, né, diante das questões que serão colocadas aqui. Por favor. Professor Pablo, 5 minutos. Pessoal, primeiro eu quero começar agradecendo, né, a oportunidade desse debate, né, da forma respeitosa que foi até aqui. Eu acho que isso é um ganho muito grande para o campus. Acho que assim, a comissão local está de parabéns, acho que o público também. Eu acho que o caminho da construção de uma instituição democrática, que realmente a gente propõe as melhores ideias, eu acho que é nesse sentido. Né? Para mim, assim, é uma emoção muito grande estar aqui, porque passa um flash. Né? Primeiro que eu nunca me imaginei estar aqui, já estou vitorioso de estar aqui na frente, representando uma comunidade, trazendo aquilo que eu acredito, né? Que ela é da minha trajetória, como eu falei anteriormente, pessoal e profissional. Do campo de vista profissional, né, eu não vou nem adentrar aqui, porque o currículo está colocado, né, eu acho que vocês tiveram acesso, e é daí que vem, né, um pouco da minha decisão, né, de se candidatar ao cargo. Tiveram outras questões também, que oportunamente a gente pode conversar, mas em relação à minha história, né, que envolve vários grupos, está aqui à frente, né, uma pessoa negra, né, que eu me considero pardo,
um gay, né, está nesse espaço aqui junto a essa discussão tão interessante. Então, assim, a gente representa, de alguma forma, grupos minorizados, né? Então, só quem vivencia esses grupos sabe a trilha para chegar até aqui. Então, eu me sinto muito honrado, né? Como estudante, assim, quando eu falo, eu sempre me emociono, porque passa um flash também de tudo aquilo que o IFES mudou na minha vida, e eu retribuo com trabalho, né? Independente da posição. Fui assistente com muito orgulho, fui administrador, desculpa. Hoje professor. Então, assim, é uma história que se passa aqui. E eu quero continuar, né, de alguma forma, contribuindo. A decisão ela foi uma decisão difícil, né, porque eu nunca articulei nada para ser diretor ou candidato, talvez pudesse, mas a partir do início desse ano, algumas pessoas me procuraram perguntando, né, e aí eu não sei se era uma estratégia, né, para outras questões, ou se realmente me via na posição. E isso aconteceu quando eu fui diretor de gestão de pessoas, né. O grupo me elegeu, né, o Jadir pediu 4 nomes, então eu estava entre os 4. Então, eu, na minha, né, talvez, inocência ou não, enfim, não vou entrar aqui o que aconteceu, acreditei que poderia ser um potencial, né? E hoje acredito que sou, né, trazendo a minha trajetória, trazendo as coisas que eu consegui apresentar aqui nesse espaço que me foi colocado. Comecei a fazer a campanha realmente após a homologação da minha inscrição, né, então acho que é importante que a comunidade saiba disso, com todas as dificuldades, dei as minhas aulas, né, e continuei. Nesse período eu consegui pegar um período de férias, mas com o compromisso de dar as aulas dia de segunda-feira, né, então eu assumi esse compromisso, de segunda-feira não faço campanha, venho dar minhas aulas para não prejudicar o ensino. Então, assim, é um pouco disso que eu trago aqui. E aí, conversando com os estudantes, tem coisas tão simples que eu acho que dá para resolver. Por exemplo, o Grêmio veio me falar que não tem uma sala, que tem que pegar o material e levar para as casas. Gente, qual a dificuldade de pensar uma sala para o Grêmio no campus? Vamos conversar. Será que não tem um espaço ocioso aí que dê essa possibilidade? Né? Professores trouxeram, né, e foi muito curiosa essa pergunta, né, da forma burocrática, né? Um colega meu falar que está com 3 progressões atrasadas. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, quando eu falo desburocratizar, é tudo isso. É o estudante que talvez tenha um pleito ali que precisa ser melhorado, é o professor que está com essa dificuldade de montar um processo de progressão. Talvez para mim seja muito fácil, mas para o colega não é. Então, desburocratizar também passa por isso, né? Tá aí, por exemplo, trazendo algumas reivindicações que eu achava que já estava pacificada, né? Porque a gente está lá na reitoria, a gente faz as propostas, entende que os campi estão implementando. A exemplo do PGD, qual a dificuldade que tem em discutir o PGD? Né? Se todos os campi já estão fazendo, né? Então, assim, foi um período muito rico para mim, então agradeço muito por estar aqui, né? É lógico, eu quero alcançar a vitória, né? Eu quero ser o diretor eleito, mas não sendo, já estou vitorioso de estar aqui e mais ainda, né, de ser possível essa conversa tão aberta, tão franca, né, e tão organizada, e novamente parabenizo, né, toda a comunidade. Então, assim, convido a todos, né, a acessarem o meu plano de ação, caso não tenham acessado. Está no site das eleições, tem o QR Code que vocês conseguem colocar, tem os contatos. Então, assim, de repente faltou alguma coisa ali, o que pode ser melhorado? Estou à disposição, porque eu entendo que o que está ali colocado e esse espaço aqui não é para o Pablo somente, servidor ou candidato, é para o campus. Então, a gente, no dia 13 de junho, seremos todos servidores do campus. Né? Então, a eleição vai passar, dia 12 nós vamos escolher o candidato, né? Espero contar com a contribuição de vocês, mas com o voto de vocês de confiança, só que no dia 13 estamos todos aqui trabalhando, como sempre trabalhamos até então. Então, assim, dia 12 de junho, por favor, né? 2, Pablo, candidato a diretor-geral do Campus Viana. Muito obrigado. Tempo encerrado. Olá, gente. Vamos lá, né? Ó, eu estou bastante feliz de ter chegado até aqui. Foi uma construção coletiva, né? Eu conto com o apoio que vocês já viram lá na rede de muitos professores e servidores que declararam votos na gente. No dia a dia, há declaração constante de votos, porque as pessoas vão reconhecendo a nossa presença aqui no campus. E as pessoas, eu tenho que relatar que me deixam muito emocionadas quando declaram voto, porque falam da confiança, entendem a nossa proposta. E aí uma coisa que a gente sempre fala, né? Tem coisas que, para quem está distante, são simples. Mas tem coisas que no dia a dia a gente vê que a gente tem que ter sensibilidade e buscar resolver essas questões juntos, né? A gente sabe que para cada um tem uma competência, cada um tem uma característica, e a gente tem a humildade de estar junto,
Tá bom? A gente está junto para pensar soluções. E um princípio muito importante que a gente adotou durante toda a campanha: estar junto, conversar, ouvir, porque a gente sabe que a partir disso os sonhos incômodos vão aparecer. Tenho 16 anos de IFES. Antes de entrar no Instituto Federal, atuei como gestor de pessoas em empresas de logística. Fui professor no Colégio Campo Grande. Alguns pais de vocês foram meus alunos. Fundei uma instituição de terceiro setor para desenvolver projetos com a juventude. Tenho 42 anos, pode não parecer. Trabalhei na Prefeitura de Cariacica com o desenvolvimento de projetos para a juventude, grêmios estudantil. Eu sei que tem dificuldade para grêmio estudantil. Participei de grêmio estudantil, participei de movimento estudantil na faculdade, faz parte do meu DNA, gente. Trabalhei na Findes com gestão de qualidade e planejamento estratégico. Atuei no setor de ata de preços no Hospital da Polícia Militar. Aprendi muito lá, tá, gente? Tá? Temos que, a partir desse espaço, eu aprendi a dialogar com os diversos setores. Isso é muito importante citar. Trabalhei na Prefeitura de Cariacica com gestão de contratos. Eu sei que não é simples a abertura de contratos. Controle de etapas do processo, prestação de contas. Eu admiro bastante quem atua com isso aqui nesse setor, os técnicos administrativos, porque não é fácil. Vocês têm um parceiro para a gente superar essas dificuldades. Ao entrar no IFES, iniciei minha atividade na Escola Agrotécnica Federal de Colatina, atual campus Itapina. Na época, tinha formação de administração, especialização em juventude e especialização em gestão de pessoas. Tive a oportunidade de atuar como professor de gestão ambiental e gestão da qualidade. Também, na época, concluí um mestrado e doutorado em administração. Além disso, realizamos a Feira de Oportunidades. O que é que isso quer dizer? Podemos trazer empresas aqui para ouvir suas ideias de negócios. E até mesmo a empresa pode estar aqui, ó, entregando cartão. Essa proximidade com a empresa da região é fundamental. Vamos atuar juntos. Oportunidade de estágio vai ser conquistado. No IFES Itapina aprendi bastante e fiz grandes amigos, com quem desenvolvo projetos de pesquisa e extensão até hoje. Se hoje nós temos um laboratório de logística, é porque eu tenho história no IFES. Também, coletivamente, construímos a captação de recursos num projeto que é coordenado pelo IFES de Alegre. Tá bom? E a gente conseguiu trazer esses benefícios para cá. Elaboramos o primeiro projeto do curso Tecnólogo Logística e do primeiro curso integrado. Participamos juntos desse processo. Fui coordenador de curso técnico, paraninfo da primeira turma aqui de Tecnólogo Logística. Participamos do Desafio Empreendedor do Sebrae, onde conquistamos um prêmio de professor mais indicado por estudantes. Eu agradeço muito o reconhecimento, que me dá orgulho. Fui premiado pelo Conselho Regional de Administração com um artigo que foca em ferramentas de gestão da qualidade e planejamento estratégico. Está lá. Inclusive, estivemos no evento, na semana passada, organizado aqui pelo professor Denilton, onde a gente estava com vários estudantes presentes. Esse contato com o Conselho Regional é fundamental. O Laboratório de Logística e Empresa Júnior são projetos que desenvolveremos com a participação constante de servidores e estudantes. Vocês vão participar da definição de prioridades e de projetos que vão lá para dentro. Temos ideias, temos propostas, mas vamos construir juntos. Eu considero muito, que eu sei que vocês sabem, têm protagonismo, deram aula de decoro no último sábado, fiz questão de estar aqui presente no sábado para acompanhar a organização de vocês e aprender com vocês. Vamos juntos realizar uma gestão transparente que toma decisões com base em indicadores e evidências. Acima de tudo, é uma gestão com sentimentos. Uma gestão que atua para encontrar soluções concretas. Encerrado. Construiremos juntos. Gostaríamos de agradecer a todos os presentes. Encerramos, então, o debate dos candidatos a diretor-geral do IFES Campus Viana. Muito obrigado.